sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser baseadas nas videoaulas, tá? Assim como os para-casas e as atividades de portfólio. Daremos continuidade então à nossa disciplina de arte. Peguem o livro, o caderno e também a bolsinha de lápis. Um local organizado sempre ajuda bastante na hora da gente estudar, tá bom? Então hoje temos vários parabéns para dar. O primeiro deles é para Giovana, que mandou pra gente essa linda atividade, um desenho muito bonito que ela fez, né, para a atividade do portfólio. E Giovana, eu adorei receber o seu trabalho e a sua fotografia, poder ver o seu rostinho depois de tanto tempo, né? Eu adorei o seu desenho, seus desenhos cada vez mais bonitos. Essa turma só tem artista. Parabéns, Giovana. Continue mandando para mim todas as atividades que você fizer, tá bom? Outro aluno que mandou pra gente o seu selo comemorativo foi o João. O João fez, né, um trabalho sobre o Brasil, a data da criação. Olha só, dia 1º de dezembro, e ele desenhou aí esses lauréis, né, folhas de louro, que tem o significado da vitória. Então ficou bem legal esse selo comemorativo do Brasil, do João Pedro. Obrigada, João, adorei receber sua atividade. Espero que você continue me mandando todos os trabalhos artísticos que você fizer, porque eu sempre fico muito emocionada quando eu recebo os desenhos de vocês. O Renato também enviou pra gente o seu selo, né? Que é bem legal, olha só, tem um homem ali todo de terno. Parabéns, Renato, ficou muito legal o seu trabalho. O colorido também ficou bem lindo, parabéns. E ele mandou pra gente também esse recadinho, olhem só. O sarampo veio e a gente superou. A febre amarela veio e a gente superou. A dengue veio, a gente superou. O coronavírus é igual, um dia a gente vai superar. Renato, eu adorei sua mensagem, porque é isso aí, a gente tem que pensar positivo, a gente tem sempre que imaginar que daqui a pouco a gente vai superar, assim como a gente superou todas essas outras doenças. Eu adorei seu trabalho, Renato, fiquei muito emocionada em ver que você tem essa visão positiva para o nosso futuro. Adorei, tá? Eu tenho certeza que seus colegas também adoraram muito saber e receber esse recado, este trabalho muito legal que você fez, que foi o trabalho de fechamento da nossa unidade, né, do bloco 1, que eu pedi para que vocês fizessem essa frase, né, ou então esse recado. Eu adorei. Muito obrigada, Renato. A Stephanie também mandou pra gente vários trabalhos. O primeiro foi este, que ela escreveu Onda e Ame, né? E o Onda tem o rostinho de um panda, eu achei muito fofo. E também o Ame cheio de coraçõezinhos. Adorei, Stephanie, ficou muito legal. E eu adorei essa calopsita, um belo enfeite na sua cabeça. A Stephanie também mandou pra gente esse trabalho, que foi lindo, eu adorei. Durma com ideias, acorde com atitudes. Agradecer. Agradecer sempre, né? Ela escreveu love, colocando corações. Você é seu único limite. É verdade. Todo mundo é o único limite. Ninguém tem limite pra nada. Vocês podem ser aquilo que vocês quiserem. Basta vocês dormirem com ideias e acordarem com atitudes. E aí vocês mudam tudo o que vocês quiserem, tá bom? Então, Stephanie, adorei receber o seu trabalho, todos os seus trabalhos, né? E também a sua foto. Adorei. Espero que você continue me mandando todas as atividades artísticas que você fizer, tá bom? Bom, turma, nós também temos o trabalho da Stephanie da Silva, que ela escreveu: as pessoas que amam sorvete são as melhores. Eu concordo. Eu amo sorvete, é minha sobremesa preferida. Eu adorei o seu trabalho, muito delicado, né? Com os riscos bem finos, bem delicados, ficou muito lindo. Eu adorei e eu concordo plenamente com essa frase. As pessoas que amam sorvete realmente são as melhores. Bom, agora espero também, tá? Que todos vocês mandem todas as atividades, porque eu adorei receber tantas atividades. Eu me senti assim muito feliz, muito acarinhada de vocês me mandarem todos os trabalhos artísticos de vocês. Continue mandando para eu ficar cada vez mais contente, tá bom, 5º ano? Então vamos lá. Vamos iniciar hoje o bloco 2. Nós nos comunicamos. Vamos fazer da página 60
até a página 65. Os combinados continuam os mesmos, tá? Sempre prestem bastante atenção às minhas explicações, façam as reflexões que eu propor para vocês, sigam a leitura bem direitinho, sempre tem a página ali no cantinho para vocês se organizarem. Se tiver uma figura, observem pelo livro, porque aqui na videoaula fica um pouco menor no livro, a imagem está muito mais fácil para vocês lerem, tá bom? Façam todas as atividades propostas, façam as atividades de portfólio e enviem as fotografias para o colégio, tá? Porque é muito importante para que eu possa medir aí, para que eu possa entender como vocês estão interagindo com as videoaulas, as participações de vocês, e eu estou também adorando ver os trabalhos de vocês, tá bom? Não se esqueçam de me enviar. Em toda aula, nós temos uma atividade do portfólio. Então, se vocês fizerem as videoaulas, né, façam essa atividade e mandem para mim, que aí, pelo menos na próxima, ou então depois de 2 aulas, essa atividade já vai estar aqui na videoaula para que os colegas possam ver, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Bloco 2, nós nos comunicamos. Hoje em dia, podemos nos comunicar e expressar de várias maneiras. Isso torna possível a circulação de informações entre um grande número de pessoas. É o que chamamos de comunicação de massa. As mídias impressas e as digitais têm um papel fundamental na circulação de informações. Mas afinal, o que é mídia? São as diversas plataformas que servem como meios de difusão de informação e cultura, como a televisão, a internet, os livros, o cinema, entre outras, né? Eu quero que vocês aí reflitam um pouco e tentem imaginar no passado, quando essas mídias, esses meios de comunicação não existiam, né? Então, se você morasse longe de alguém, vocês precisavam mandar uma carta. Essa carta poderia demorar a chegar. E aí, devia voltar, né? Então, essa pessoa teria que escrever uma carta e enviar. Então, muitas vezes a gente ficava tentando, né, um mês. Era um mês para essa carta chegar até o seu destinatário e depois mais um mês para que ela voltasse para mim com a resposta. Então, havia uma dificuldade muito grande, né? E antes de surgir o jornal, né, esses meios de comunicação em massa, né, de mostrar informação para várias pessoas ao mesmo tempo, era realmente muito complicado. As pessoas realmente sabiam das notícias de boca a boca, as pessoas contavam para as outras e essa notícia ia se espalhando. Hoje em dia não é mais assim, né? Mesmo os jornais já estão se tornando um pouco mais obsoletos, né? O jornal impresso, eles não são mais tão utilizados. As pessoas ultimamente têm preferido mexer com a internet. Os jornais mesmo já estão se tornando jornais online. Eles vão realmente para o ambiente da internet. E um jornal, antigamente, ele tinha uma publicação diária. Então, todos os dias tínhamos ali um jornal para comprar sobre as notícias da semana ou do dia anterior. Nesse caso, na internet, aconteceu algo agora, em qualquer parte do mundo. O jornalista, ele pode escrever uma matéria e postar no site em tempo quase real. Então, a informação se modificou e hoje está ainda mais distinta e mais rápida. Essa informação hoje consegue chegar ainda mais rápido e ainda atingir a mais pessoas do que atingia antes. Neste bloco, estudaremos algumas plataformas de mídias impressas e digitais. Veremos como a arte pode se relacionar com elas e como são abordadas por alguns artistas em suas obras. Observe, por exemplo, as imagens do ensaio fotográfico Para Onde Vai a Televisão, do pernambucano Alexandre Belém. O que será que o artista quis expressar com essa obra? O que você acha que o título dela quer dizer? Bom, para onde vai a televisão? E pensem aí o que vocês acham que poderia ser. Ele colocou essa televisão ali no escorregador, né? Algo que, se vocês forem prestar atenção, não faz tanto sentido. Mas, na verdade, para onde vai a televisão é algo muito importante para a gente, né? Principalmente para vocês como jovens, conseguirem refletir. A televisão, durante muitos anos, foi o principal meio de comunicação da população, né? Era cultural. As pessoas, né, os brasileiros, se sentavam diante da TV para assistir os jornais, para assistir as novelas,
para assistir filmes. Hoje em dia, tudo isso a gente consegue encontrar na internet. Então, há muitas pessoas que se perguntam para onde vai a televisão. Se tudo o que está na televisão pode já ser encontrado na internet, né? Através dos computadores, tablets, celulares e vários outros aparatos tecnológicos. Então, nos faz pensar, a televisão como ela é hoje, ela vai sobreviver durante quanto tempo mais, né? Será que algum dia a internet vai fazer com que ela desapareça? Eu acredito que não, né? Mas na verdade não tem como saber. Mas essa pergunta foi feita há muitos e muitos anos atrás com o rádio. Para onde vai parar o rádio? Quando a televisão foi inventada, muitas pessoas falaram que o rádio um dia deixaria de existir. E não deixaram, né? Eles estão aí até hoje, há muitas pessoas que ainda escutam rádio. Então eu acho que mesmo com a internet, existem muitas pessoas que assistem a televisão, né? Então essa é uma pergunta que já foi feita antes, quando a tecnologia avançou, e vai continuar sendo feita cada vez que a tecnologia avançar mais. Tema 1, mídia impressa, lá na página 61. Como vimos, mídia é um conjunto de meios de comunicação que circulam em diferentes plataformas, como jornais, revistas, livros, televisão, rádio, internet, cinema, etc. Mesmo com o avanço das mídias digitais, que veremos no tema 5, a mídia impressa ainda é muito utilizada no mundo todo. Neste tema, vamos estudar algumas plataformas da mídia impressa e sua relação com a arte nas diversas formas de manifestação. Observe abaixo as imagens de duas obras do pintor Pierre-Auguste Renoir. Nelas, é possível ver pessoas lendo materiais impressos. Você consegue identificar o que elas estão lendo em cada um dos quadros? Bom, neste primeiro quadro, né, elas estão lendo, né, são duas mulheres lendo um livro, juntas lendo este livro. Na segunda, nós temos uma garota ao piano lendo uma partitura, né, que é aí as notas musicais feitas para que a pessoa consiga tocar uma canção. Então, no primeiro, temos um livro, no segundo, uma partitura. Começo de conversa, verbal e não verbal no impresso. Nos meios de comunicação impressa, é possível encontrar conteúdos verbais, como textos escritos, e não verbais, como ilustrações e fotografias. Também há casos em que as duas linguagens estão unidas, como nas histórias em quadrinhos e nos infográficos. Bom, as histórias em quadrinhos são um exemplo perfeito para que vocês consigam entender exatamente o que é linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal é tudo aquilo que pode ser lido, e a linguagem não verbal é tudo aquilo que pode ser visto e entendido como um meio para interpretação. Pensem numa história em quadrinhos. Nós temos ali, né, os balões falando pra gente as falas dos personagens. Nós temos o título, temos legendas, temos subtítulos. Tudo isso é linguagem verbal. O que é linguagem verbal em uma história em quadrinho? O formato dos balões, que nos diz se é uma fala, um pensamento, um grito, se a pessoa está dormindo, se ela está sussurrando. Tudo isso pode ser dito através do formato do balão. O que mais é não verbal? As cores utilizadas, as expressões dos personagens, os riscos que colocamos para poder formar, né, mostrar qual foi o movimento. Então, tudo isso é não verbal. Na Idade Média, por exemplo, as páginas de muitos livros eram preenchidas por iluminuras, um tipo de pintura decorativa feita com cores vibrantes, além de ouro e prata. Elas surgiram aplicadas às letras que iniciavam os capítulos dos livros, em geral de tamanho maior e ornamentadas com detalhes feitos pelos monges iluminadores. Então observem, né, este texto aí do lado, que é um texto da Idade Média e repleto de iluminuras. As pessoas faziam isso e enfeitavam estes textos de uma maneira muito bonita, né? Se você for pensar que essa é a Idade Média, um momento em que estava tão distante da nossa realidade atual, esses desenhos são cheios de detalhes e realmente muito, muito bonitos. Veja abaixo alguns exemplos de iluminuras feitas em manuscritos diversos. Olhem só, né, novamente, ali nesse daqui vocês podem perceber exatamente o que eu falei no outro slide sobre a primeira letra de um capítulo ser ornamentada, bem maior, né, mostrando pra gente onde começam. Ali, né, do lado do primeiro quadro, nós temos uma letra E,
bem grande, rebuscada, dentro de um quadro. Então, eles tinham isso e até hoje é possível ver alguns textos, principalmente literários, em que os autores, né, quando diagramam os seus textos, ou seja, quando vão formatar e mostrar como querem que ele esteja escrito, utilizam este recurso de colocar a primeira letra do capítulo um pouco maior e às vezes até mesmo com esses desenhos. Fica realmente bem bonito. Experimento artístico, vamos falar sobre o stencil, lá da página 65. Outra forma interessante de criar letras e figuras estilizadas é a técnica do stencil, que utiliza um molde vazado por meio do qual se aplica tinta em uma superfície. Essa técnica pode ser usada em livros, cartazes, camisetas, paredes, entre outras possibilidades. O interessante é que podemos replicar a mesma figura diversas vezes e também fazer sobreposições e composições variadas. O coletivo argentino de artistas Heloísa Cartoneira, por exemplo, utiliza o stencil para confeccionar livros artesanais com capas de papelão recolhido das ruas por catadores de materiais recicláveis. Agora, que tal fazer moldes para criar uma composição com a técnica do stencil? Siga as instruções. Então, essa é a sugestão de atividade para vocês, tá? Não é atividade obrigatória, é aquela sugestão que eu sempre coloco. E o stencil, na verdade, nada mais é do que você pegar um pedaço de papel, de cartolina, o importante é que seja maleável. Se for uma estrutura durável, é melhor ainda, porque o seu stencil pode durar por mais tempo. Fazer o molde vazado. O que é isso? Observem ali nessa fotografia da página 65 sobre a mesa. Temos essas letras que foram recortadas, normalmente com estilete. Então, se vocês puderem pedir ajuda, por favor, não mexam com nada cortante sozinhos, tá? Tenham sempre a supervisão de um adulto nesta parte da atividade, tá? Então, façam, por exemplo, se vocês escolherem fazer letras, desenhem-as primeiro, depois recortem com bastante cuidado para ficar bem perfeitinho. E aí, depois é só vocês passarem a tinta. Fixar, né, esse molde onde vocês querem que ele esteja. Não ficar arrastando ele, porque senão vai ficar manchado. Vocês podem utilizar mesmo esponjinhas. Pegar uma pequena esponjinha, passar na tinta e ir aplicando de pouquinho em pouquinho para que não faça bagunça e vai ficar bem bonito. Então, essa é uma sugestão de atividades que está lá na página 65. Lembrem-se que se vocês fizerem essa atividade, mandem para mim que eu vou adorar receber, tá bom? Então, agora, essa é a atividade do portfólio. Crie iluminuras para a inicial do seu nome, desenhando a letra com vários detalhes e deixando-a bem enfeitada. Observe os exemplos e se inspirem. Então, vocês vão colocar as letras dos nomes de vocês, fazendo as iluminuras. Vocês podem utilizar materiais diversos, tá? Vocês podem utilizar colagem, se vocês acharem uma figura bonita numa revista, que vocês acham que vai se encaixar perfeitamente na letra do seu nome, vocês podem recortar bem direitinho e colar ali, fazer composições, fazer desenhos, colagens, utilizar pinturas, giz de cera, lápis de cor, caneta, canetinha, tudo aquilo que vocês acharem que vai transformar a iluminura da letra inicial do nome de vocês ainda mais bonita. Não se esqueça que quando fizerem, precisam mandar para mim, para que eu possa avaliar e também mostrar aqui na videoaula para os colegas de vocês, tá bom? Bom, se divirtam fazendo arte, nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.